Olá, muitíssimo boa noite. Mais uma edição do Show Mais, como vocês estão vendo. Hoje comigo, Gabi Tricânico. Darcio Arruda deve estar, deixa eu ver, em Nova York, acho. Bom, começamos o nosso programa de hoje para tratar e dar sequência num assunto que começamos na semana passada. Eu não sei se vocês se lembram, falamos com o promotor de justiça que está encampando a ação civil sobre as doenças emitidas pelos gases na região do polo petroquímico, entre Mauá e Santo André. Hoje, para esclarecer esse assunto conosco, eu recebo ela que é médica, endocrinologista e também neuro, da Faculdade de Medicina do ABC. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Ângela Zaccarelli. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Doutora Maria Ângela, então eu já começo te perguntando como é que você se envolveu com essa causa da emissão dos gases da região do polo petroquímico? Eu faço essa pesquisa desde 1989, quando eu atendi um homem com a doença. Ela não era muito frequente no sexo masculino e eu fiz o diagnóstico do hipotireoidismo primário e a causa desta doença era a tireoidite Hashimoto. E esse paciente, ele trabalhava numa indústria química com produtos químicos e me chamou a atenção. E outros vieram, porque esse paciente estava muito mal à época, há 2 anos sem diagnóstico, como a doença era rara no sexo masculino. E então eu comecei a pesquisa investigando essa parte química provocando a doença de tireoide, a tireoidite Hashimoto. Como é que te deu esse pontinho de interrogação, né? Porque não é qualquer pessoa que teria essa sacada. É porque eu havia lido um livro e existe uma pesquisadora, Raquel, ela há muitos anos ela falou dos perigos dos organoclorados na saúde, com a contaminação ambiental. Eu havia lido esse livro e também estudado a vida da Raquel. E foi assim que ele me contando como ele tratava aqueles produtos químicos me chamou a atenção. E aí você começou então a se entusiasmar com essa nova pesquisa. Como é que foi o começo de tudo isso? Eu comecei a atender as pessoas, falei para ele, fiz o diagnóstico. Ele morava na região ali de divisa, onde existem as indústrias. E assim ele trouxe a família, e em seguida ele contou para o vizinho, e em seguida as pessoas foram conhecendo o meu trabalho e eu fui diagnosticando esses casos da doença. Muitas pessoas na região, elas estavam doentes e não sabiam. E o que me chamou mais atenção foram as crianças. As crianças, eu tenho casos de crianças que há 2 anos estavam em psicólogos tratando de depressão, elas estavam indo mal à escola e ninguém fazia o diagnóstico porque essa doença não era frequente em homens, muito menos frequente nas crianças e principalmente em criança do sexo masculino. Eu comecei a atender essas crianças porque não havia diagnóstico à época de tireoidite Hashimoto em criança do sexo masculino. E muitas já estavam doentes, inclusive já desenvolvendo o hipotireoidismo primário, porque a tireoidite é a causa do hipotireoidismo, que é uma doença grave que altera inclusive funções cognitivas. As crianças começam a ir mal na escola, porque funções cognitivas é atenção, memória, concentração, raciocínio, cálculo, planejamento. E elas começaram a ir mal à escola. Mas não havia o diagnóstico e principalmente o crescimento. Porque para que haja o crescimento linear, há necessidade do hormônio tireoidiano. E o hormônio tireoidiano, além disso, ele é vital. Porque se ele faltar no nosso organismo, ele causa a morte. Ou seja, tudo muito grave. Só para esclarecer para o nosso telespectador, o que é a tireoidite de Hashimoto? A tireoidite de Hashimoto é uma doença inflamatória, onde a tireoide ela é agredida por esses fatores que nós estamos estudando, esses fatores ambientais, e ela reage a esses fatores de uma maneira errada. Ao invés dela se defender,
ela começa a produzir os anticorpos, que são elementos contra ela mesma. Por isso que se chama doença autoimune. Ela própria é quem faz a destruição dela mesma. E isso é grave porque as pessoas com tireoidite, elas podem ter alterações de forma da tireoide. E a tireoide começa a crescer. Ela cresce, que se chama bócio, para que ela se defende daquele anticorpo, que nós chamamos do antitiroperoxidase, que é o patognomônico, isto é o diagnóstico. Mas isso é um diagnóstico onde as pessoas, se não pedirem esses exames, não há o diagnóstico. Nunca vão saber que estão doentes. Não, por quê? Porque ela começa a se manifestar com indisposição, com cansaço. Mas, destruindo a glândula e não havendo a produção dos hormônios tireoidianos, que são vitais, começam os sinais e os sintomas. Aí é uma doença grave que, se ela não for tratada, ela leva à morte. Assim, a tireoidite é a causa, que ela não tem cura e permanece para sempre. O hipotireoidismo, você tem que tratar com hormônio tireoidiano, porque se você não tratar, também leva a um estado grave, as pessoas podem entrar em coma, que nós chamamos de coma mixedematoso, e morte. Meu Deus, muito grave. É. Agora, no caso dessas pessoas que trabalham, que residem no entorno do polo petroquímico da região de Mauá e Santo André, como é que elas devem se precaver? Quais são os sintomas que elas podem sentir e criar aí uma dúvida, né? Um pontinho de interrogação para questionar e fazer esses exames para saber se tem ou não a doença? Em 2002, nós notificamos essa doença na Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal, até em Brasília. A partir de então, nós começamos a fazer um trabalho assistencial e de divulgação na região. As pessoas que moram ali na região, elas estão já conhecendo a doença e elas sabem que elas precisam procurar o médico para que haja o diagnóstico, porque muitas estavam doentes, como eu havia dito, e elas não se tratavam. Agora, os postos de saúde, nós da faculdade, nós temos alguns postos onde nós prestamos atendimento e essas pessoas elas estão começando a conhecer a doença. Mas tem muita gente ainda que não sabe, principalmente em Mauá, porque Mauá existe uma região ali do Silvia Maria, Sônia Maria, que nós também fizemos divulgação para que as pessoas procurem assistência médica. Ou seja, a população de Mauá, então, não está indo ao posto para saber se tem a tireoidite de Hashimoto, é isso? Elas precisam procurar, porque uma das minhas pacientes, inclusive, ela mora em Mauá. Ela apresentava uma idade de 9 anos e há 2 ela deixou de ir na escola sem diagnóstico porque não havia como alguém interpretar aqueles sinais e sintomas que ela estava apresentando. Com o diagnóstico, ela já estava com hipotireoidismo até meio grave já. As pessoas precisam procurar assistência médica. Ou seja, só para ficar claro aqui, a tireoidite de Hashimoto, ela é o início ela é a causa do hipotireoidismo primário. Isso. A tireoidite é onde se formam os anticorpos e esses anticorpos vão destruindo a glândula. E ela não funciona de uma maneira adequada. E ela não funcionando, ela não produz os seus hormônios que são vitais. E a falta dos hormônios, nós falamos em hipotireoidismo, que ele é tratado e a pessoa vive normalmente se tomar o seu hormônio diário para sempre. Ou seja, tem que prestar atenção 100%. E por que nas crianças? Porque nas crianças nós começamos a investigar, tanto é que é uma pergunta que as pessoas me fazem, por que nas crianças e quanto tempo precisa estar exposto a um ambiente satisfatório para desenvolver a doença? Existe uma causa genética também da tireoidite crônica autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, mas nós não sabemos quanto tempo essa criança exposta a um ambiente satisfatório para a doença
ela desenvolve a tireoidite e posteriormente o hipotireoidismo primário. Você tem os dados, números de quantas crianças foram já afetadas por essa doença? Uma prospecção dos próximos anos? Nós publicamos já alguns trabalhos em revistas internacionais com um número de casos bastante assim, grande, e nós estamos atualmente surpresos que cada vez mais aumenta a incidência dessa doença. Conforme o tempo vai passando, mais casos vão sendo diagnosticados. Isso é fato. Todos os médicos, os profissionais de saúde sabem que a tireoidite está aumentando. As pessoas que vão fazer uma ultrassonografia, elas encontram os nódulos tireoidianos. Hoje é muito frequente esse exame de imagem. Esses nódulos podem ser a tireoidite de Hashimoto. E as pessoas hoje, elas precisam realizar os exames para que se faça o diagnóstico. Na região de Santo André, então, as pessoas estão mais informadas sobre esse assunto da doença da tireoidite de Hashimoto do que em Mauá, é isso? Aqui em Santo André, nós temos a faculdade, nós atendemos a região também, mas até a região de São Rafael, que pertence ao município de São Paulo. Também nós fizemos pesquisas ali, um trabalho de campo. No São Rafael existem muitas pessoas tomando hormônio tireoidiano, em Mauá. Então, toda a região de divisa ali de Santo André, dos Parques São Rafael, Silvia Maria, Sônia Maria, o Parque Capoava, ali as pessoas precisam realizar exames. Muito bem. Hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Ângela, falando sobre as doenças causadas pela emissão de gases na região do polo petroquímico da região de Mauá. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e a gente já volta com mais Show Mais. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. De volta aqui com o nosso Show Mais desta quarta-feira e falando com a doutora Maria Ângela Zaccarelli, ela que é da Faculdade de Medicina aqui da região do Grande ABC. Estamos falando hoje sobre um assunto super importante e polêmico também, as doenças causadas pela emissão de gases na região do polo petroquímico. No bloco anterior, falávamos então da tireoidite de Hashimoto, né, doutora Maria Ângela? E agora, doutora, na semana passada nós recebemos o promotor, o Saicali, né, promotor do meio ambiente, que está investigando junto com vocês essa questão ambiental em relação às empresas. Quais são as políticas de meio ambiente que as empresas devem fazer para poder diminuir, então, essas causas, praticamente, ele disse que teve causas de morte também para a gente, né? Então, eu gostaria de saber como é que você se envolveu também com essa investigação, a que curso que está isso, se vocês têm subsídio do governo, quem são as pessoas que estão encampando realmente esse estudo de fato para resolver, porque é uma questão de saúde pública, né? Sim, sim, é um trabalho de saúde pública, mas quando eu notifiquei em 2002 a doença, um ambientalista me procurou e ele me perguntou o que estava havendo na região. Eu contei para ele que eu estava fazendo a pesquisa e ele pediu que eu desse uma entrevista à época. E quando nós divulgamos que foi uma prestação de serviço de saúde pública em 2002, eu notifiquei, como eu já havia dito, a doença, e eu fui chamada pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, para que eu explicasse o que estava acontecendo na região. E foi a partir dessa época que eu estou apresentando os trabalhos para o promotor, porque ele é um promotor do meio ambiente. E é desde essa época que nós estamos realizando os trabalhos. Sempre foi o Dr. José Luiz Saicali, né? Sempre, desde 2002, quando ele pediu que eu comparecesse ao fórum para que eu prestasse os esclarecimentos do que estava acontecendo com essa doença na região ali das empresas. Como é que funciona essa questão do estudo de vocês? Vocês precisam de subsídio para efetivar essa pesquisa?
Sim, até então, até há 3, 4 anos, nós fazíamos o estudo sem nenhuma contribuição financeira, nós fazíamos com os nossos próprios recursos. Há 3, 4 anos, o Ministério Público, por uma compensação ambiental, ele nos ofereceu um recurso, onde foi para a faculdade, em São Paulo, no Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, e foi lá que nós, há 3 anos, nós terminamos já esse trabalho, que vários institutos da Universidade de São Paulo se empenharam em detectar os elementos químicos, no Instituto de Astronomia, Ciências Atmosféricas, né, de Geofísica, o Instituto de Química, o Laboratório de Poluição, como eu havia dito, de Poluição Atmosférica. Então, nós nos reunimos em vários centros para que nós pudéssemos verificar a atmosfera, o que estava realmente acontecendo ali na região. Bom, são praticamente 28 anos de pesquisa. São. 28 anos de pesquisa, mas com o promotor do meio ambiente, o Dr. José Luiz Saicali, são 14. Desde 2002 que nós estamos, ele nos ajuda demais, ele tem assim a intenção de ajudar a população mesmo, ele trabalha demais e nos ajuda, tanto é que ele nos ofereceu esse recurso para que a Universidade de São Paulo, junto à Faculdade de Medicina do ABC, fosse realizado esse grande trabalho, inclusive até com biomonitoramento, né? Nós estamos fazendo pesquisas assim também em vegetais, para que nós possamos identificar metais pesados e outros elementos, os organoclorados. Nós estamos continuando com as pesquisas, mas ele nos ajuda demais, ele nos ofereceu esse recurso, sim. Como é que é a relação de vocês com o governo? O governo ajuda vocês, as secretarias de saúde de ambos os municípios, o governo do estado ou não? Vocês fazem esse trabalho sozinhos? Não. Na época, em 2002, como eu havia dito, eu notifiquei as secretarias, a Fundação Nacional de Saúde em Brasília, mas nós nunca tivemos nenhum recurso do Estado em termos de secretarias, nem municipal, nem estadual e nem federal. E nem para divulgar o trabalho de vocês, para as pessoas saberem que existe um tipo de doença, que a emissão daqueles gases são perigosos? Não, nós não tivemos nenhuma participação. O Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, à época da notificação, foi solicitado pelo promotor para que eles fizessem também um trabalho, porque havia o meu trabalho, mas houve a necessidade de um outro trabalho na região, para que o promotor pediu para a Secretaria mesmo da Saúde do Estado de São Paulo, o Centro de Vigilância. Eles fizeram o trabalho, sim, eles constataram os mesmos resultados, eles confirmaram os meus resultados e eles publicaram esse trabalho também. Foi essa participação desse trabalho que eles fizeram. E houve uma colaboração das empresas no entorno com o trabalho de vocês, com essa pesquisa? Eu não tenho contato com as empresas. Nem com funcionários? O meu trabalho é o trabalho clínico, o trabalho como médica, atuando e assistindo as pessoas. Eu atendo, sim, os moradores da região, eu atendo os trabalhadores da empresa, mas com a empresa eu não tenho contato. Para a gente encerrar, doutora, porque o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, para quem mora na região do polo petroquímico, principalmente na região de Mauá, que você havia dito no início, que é uma região que as pessoas ainda não têm conhecimento sobre essa doença, como é que eles fazem, bem rapidamente, assim, bem simples, como é que eles fazem para identificar, como é que eles fazem para saber se estão correndo algum risco de vida? O diagnóstico, ele precisa ser através do exame de sangue, obviamente que a anamnese, que nós chamamos essa parte clínica dos sinais e dos sintomas, são importantes, e eles precisam procurar os postos de saúde ou a faculdade de medicina para que nós possamos fazer o diagnóstico, porque esse diagnóstico da tiroidite, ele não é um diagnóstico fácil inicialmente. Do hipotiroidismo, os sintomas são muito exacerbados, as pessoas passam mal.
A tiroidite é o início, o hipotiroidismo é a consequência que ele precisa, ele necessita que as pessoas procurem um médico para fazer o diagnóstico para realizar o seu tratamento. Muito obrigada, doutora Maria Ângela Zaccarelli, da Faculdade de Medicina da região do Grande ABC Paulista. Hoje falamos então das doenças, aliás, da doença, né, da tiroidite de Hashimoto, que está assolando os moradores e trabalhadores da região do polo petroquímico no ABC, Santo André e Mauá. A gente fica por aqui, a gente volta amanhã com mais um Show Mais. E lembrando, daqui a pouquinho tem o J+, e eu volto com o meu boletim político, com as informações do Grande ABC Paulista. Até mais!